Falaremos hoje do Brasil e do triunfo da civilização sobre a barbárie que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. A segunda vara do Supremo Tribunal Federal brasileiro decidiu-se ontem pela suspeição do juiz Moro no julgamento de Lula da Silva. Era algo que estava em cima da mesa desde 2018, nas mãos do ministro Gilmar Mendes, e só este ano é que o processo de habeas corpus impetrado por Lula foi levado a julgamento. A decisão foi favorável a Lula por apenas um voto de diferença, 3-2, através de uma declaração de voto que foi alterada a partir de um propósito inicial da ministra Carmen Lúcia, e essa alteração de voto permitiu então o vencimento do habeas corpus de Lula e a suspeição do juiz Moro, nomeadamente no processo do apartamento de Guarajá. Mas certamente que suspeito num processo, ele terá necessariamente de ser suspeito na instrução de todos os processos em que ele foi juiz instrutor da Lava Jato de Curitiba. O juiz Moro provou-se, através desse julgamento, que ele agiu com o propósito deliberado de condenar Lula. Já aqui falámos das razões dessa condenação. No fundo, o juiz Moro agiu como ponta de lança, como mandatário dos interesses americanos, nomeadamente da CIA, no sentido de afastar Lula da corrida presidencial e de proteger a direita, e que acabou por proteger a extrema-direita de Bolsonaro, que ascendeu ao poder. Foi uma autêntica traição de Moro à pátria brasileira e essa traição foi demonstrada agora em toda a sua extensão. Ao contrário do que pretenderam os ministros do Supremo Tribunal Federal que defenderam Moro, a verdade é que os indícios de que Moro não foi imparcial no julgamento de Lula e na instrução do seu processo não foram apenas os carreados ao processo pela Intercept Brasil e por hackers que interseccionaram as conversas entre Moro e Dallagnol e que revelaram pormenores escabrosos da forma como eles tratavam Lula, incluindo até o chamar-lhe 9, referindo-se aos 9 dedos que Lula tem, que eles não respeitaram o sofrimento do próprio Lula, que foi no trabalho duro, que perdeu um dos dedos. E até com isso, eles brincaram. Dallagnol e Moro são indivíduos sem caráter que descem até este ponto. Interrogamos agora porque é que sucede, quase 3 anos depois do processo estar nas mãos de Gilmar Mendes, porque é que ele vem a julgamento. Não é por acaso. O Supremo Tribunal Federal, quando se trata de julgamentos com implicações políticas, não é um tribunal, é uma organização política. E foi como organização política e com base em fundamentos jurídicos que, no fundo, têm por trás decisões políticas que foi decidida esta questão. Vamos esclarecer o nosso raciocínio. Depois da condenação de Moro, várias instâncias internacionais, nomeadamente da Organização das Nações Unidas, condenaram firmemente a forma como Lula foi julgado e condenado, sem bases jurídicas para tal. Condenaram a violação evidente dos direitos do homem no caso do julgamento de Lula. E a pressão das Nações Unidas foi certamente importante para a decisão de Gilmar Mendes. Mas não foi só isso. Mudou o poder nos Estados Unidos da América. E agora Biden tem outra visão do poder completamente diferente de Donald Trump, que utilizava todas as formas para levar a extrema-direita racista, xenófoba
e totalitária ao poder. Biden pretende que os Estados Unidos liderem pelo poder do exemplo e não pelo exemplo do poder. E, como é óbvio, isso significa que não contemporizem com ilegalidades evidentes como aquela que sucedeu no processo de Lula. Por outro lado, Lula é, sem dúvida nenhuma, um indivíduo centrista, um indivíduo moderado e cuja política não anda longe da política de Biden. Biden e o Partido Democrata perceberam isso e daí a mudança de posição dos Estados Unidos para com o Brasil, que deixaram de apoiar Bolsonaro como fazia Trump e apostam agora em Lula. Daí também uma pressão para a mudança de posição do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal e a segunda vara do Supremo Tribunal Federal decidiram também em instinto de sobrevivência. E decidiram em instinto de sobrevivência por uma razão. É que a justiça brasileira está de tal modo degradada aos olhos do mundo. A forma como age na generalidade dos casos. Veja-se o caso, ainda há uns anos, da Maria da Penha, em que o poder do dinheiro triunfou sobre o crime evidente, triunfou sobre uma evidência de justiça. Aqui também o poder do dinheiro, o poder político, o poder da extrema-direita triunfou sobre o poder democrático, de que Lula é um exemplo, talvez o exemplo mais importante. O poder judicial brasileiro, particularmente no que toca aos grandes atores da justiça a nível mundial, e Gilmar Mendes falou, não na sessão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, mas na outra sessão anterior para julgar o habeas corpus de Lula, falou num grande jurista italiano que estava escandalizado com a forma como o processo de Lula foi conduzido. Certamente que outros juristas a nível mundial terão manifestado o seu escândalo perante a forma como o processo de Lula foi conduzido. E o escândalo da injustiça brasileira não podia deixar de afetar o Supremo Tribunal Federal e afetar Gilmar Mendes, que desta forma, com esta decisão, pretendeu salvar a imagem da justiça brasileira altamente degradada a nível mundial. Claro que esta decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal representa um triunfo da civilização sobre a barbárie. Aquilo que tinha feito Moro foi o atropelo da mais elementar legalidade. Repare-se que chegou a colocar sob escuta os telefones de todos os advogados do escritório, 25 advogados do escritório que defendia Lula da Silva. Uma ilegalidade completa. Em qualquer país, isso seria um crime perpetrado por um juiz. O juiz Moro, na sua sentença, chegou a mentir descaradamente, dizendo que não tinha feito quaisquer escutas ao escritório de advogados que defendiam Lula. Ele disse isso e Gilmar Mendes disse-o de uma maneira assintosa, frontal, e não podia deixar de ser considerado esse comportamento mentiroso de Moro como uma violação flagrante e completamente insustentável da lei, que não podia deixar de levar a cabo a anulação de todos os processos por suspeição do juiz Moro. Para além das conversas, para além das contradições evidentes que todo o processo tinha, para além do facto do processo, por influência de Moro, ter ido para Curitiba com quem não tinha qualquer ligação, para além de tudo isso, há um conjunto de factos que foram comprovados que levaram à decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal para a suspeição de Moro e para que os processos e as sentenças contra Lula fossem anuladas e Lula possa eventualmente estar livre para se candidatar à presidência da República Brasileira em 2022. Eu digo eventualmente
porque nada disto ainda é definitivo. Pensamos que as coisas passaram-se de tal modo que Moro já não mais recupera a imagem que teve de justiceiro brasileiro. Mas há ainda uma tentativa de levar esta questão ao plenário. E a votação na segunda turma indica que a votação no plenário, se o processo for levado realmente ao plenário, como foi já a decisão do juiz Fachin de considerar incompetente a 13ª Vara de Curitiba para julgar o caso Lula, se o processo da suspeição de Moro for levado ao plenário, não sabemos se a decisão será efetivamente a de manter a decisão da segunda turma de suspeição do juiz Moro e, portanto, de ilibar para já todas as acusações que impendiam sobre Lula. Mas, para já, esta decisão da segunda turma dignifica, e a verdade é que dignifica, a justiça brasileira tão manchada pela corrupção. E representa um triunfo da civilização sobre a barbárie que Moro, na forma parcial como conduziu a justiça, e Bolsonaro, da forma trágica, criminosa, como tem dirigido o Brasil, são responsáveis pela tragédia que está a ocorrer no Brasil, em que só ontem, num só dia, ocorreram mais de 3.000 mortes por Covid-19. Uma antiga aliada de Moro, Joyce Hasselman, e aliada também de Bolsonaro, pediu já que Bolsonaro seja declarado incapacitado para exercer a presidência do Brasil. Já tem um parecer favorável de um ilustre psiquiatra brasileiro, especialista nessa área. Isso é mais uma machadada nas pretensões de Bolsonaro a ser reeleito em 2022. Não vai ser fácil retirá-lo em 2022. E não vai ser fácil por uma razão. É que Bolsonaro diz que só Deus o tirará do lugar. Isto é, Bolsonaro acha-se um Messias. Acha que o seu poder não lhe veio através do voto popular, mas veio-lhe de Deus. E por isso, mesmo que o voto popular o afaste da presidência, ele não vai querer afastar-se porque, segundo ele, Deus o quer manter na presidência. E não foi por Deus que ele foi afastado. Aí não será propriamente a Deus que ele socorrerá. Ele vai socorrer-se das legiões de fanáticos religiosos, daqueles que são o rebanho, as ovelhas do Jadir Macedo, do Silas Malafaia e outros, para se manter no poder. E, sobretudo, vai tentar socorrer-se das Forças Armadas para se manter no poder. Esquece que as Forças Armadas, também elas, obedecem, em grande parte e no seu essencial, a um poder estrangeiro, que é o poder dos Estados Unidos da América. E esse poder estrangeiro não se compadece, neste momento, com golpes na América Latina, como demonstrou o caso da Bolívia. E por isso, as pretensões de Bolsonaro de se manter eternamente no poder, se Lula da Silva concorrer com ele e o vencer, que no caso de Lula da Silva concorrer com ele, vai vencê-lo, as pretensões de Bolsonaro de se eternizar no poder no Brasil vão cair por terra. E com esta esperança, despedimos-nos até ao próximo Política Impura, na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto.